Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Este é um canal de dicas importantes relacionado ao direito das pessoas. Eu sou advogada, trabalho na área de família, área trabalhista, previdenciário e área civil. Meu nome é Rosimeire Souza e hoje estaremos abordando um tema muito bacana e que desperta muitas dúvidas, com relação a esse assunto. Falaremos sobre doença ocupacional e doença do trabalho. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te convidar para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Dá um like de gostei, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão gostando dos vídeos e que a gente pode estar gravando outros com outros temas para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos iniciar. O que é a doença ocupacional? É aquela relacionada às atividades exercidas em razão de um esforço físico, de uma atividade. Muitas pessoas, quando entram dentro das empresas, elas fazem os exames admissionais, entram sadias, sem nenhum tipo de doença. E ao longo de um tempo, ao longo de anos, acaba desenvolvendo essa doença, em razão de ficar exposto a fatores de risco e que pode afetar tanto a saúde física como também, inclusive, a mental. Eu vou estar citando aqui algumas doenças e que são consideradas aí a doença ocupacional ou profissional, que é a mesma coisa. A primeira delas é a LER, muito conhecida como lesão por esforço repetitivo. A próxima, dorsalgia, aquela que causa dores nas costas, trabalhadores que trabalham com esforços repetitivos, sem pausa, aqueles que trabalham muito tempo agachado, é isso mesmo. Síndrome do túnel do carpo, aquelas doenças nos membros superiores, inflamação nos braços, que se estende para os ombros, traz também os transtornos nas articulações. Uma outra doença muito comum, aquelas pessoas que desenvolvem atividades com vendas, call center, que trabalha sob pressão. Pode desenvolver perfeitamente uma depressão, uma ansiedade, uma insônia. Exatamente, pessoal, é a mais comum dentro do ambiente de trabalho, a depressão. E a outra doença que muitas pessoas não conhecem e que já é existente é a asma ocupacional. E que seria essa asma? Trabalhadores que estão expostos à névoa, a vapores que saem daquelas máquinas, pessoas que trabalham dentro de metalúrgicas. Inclusive, recentemente, eu tive uma ação trabalhista de uma pessoa, de um rapaz, que trabalhou por 12 anos dentro dessa empresa. Fez o exame admissional perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. E ao longo aí de um período de trabalho, ele desenvolveu ali uma bronquite, uma asma, uma rouquidão, inclusive dores assim de cabeça, de forma constante. E foi fazendo exames e não descobria a causa. Aí começou a faltar no trabalho, por conta que ele tinha crises, de bronquite, falta de ar. E foi descoberto aí que depois que ele começou a ter contato diretamente com essa máquina, ele começou a desenvolver aí esses sintomas. Ele não usava nenhum tipo de máscara, usava outros EPIs, mas estava exposto aí o nariz e a boca. Consequentemente, a empresa dispensou ele e no relato dele, na nossa entrevista no meu escritório, eu identifiquei que caberia sim um pedido de doença ocupacional. Nós entramos com essa ação, o reclamante passou aí por uma perícia, o perito visitou o local de trabalho, perfeitamente foi identificado que a doença foi ocasionada por essa névoa, por esse vapor que saía da máquina, que era um vapor considerado até com produtos cancerígenos, e constatou através de perícia que a doença foi desenvolvida sim no ambiente de trabalho, condenando a empresa, a indenização e tudo mais. É isso mesmo, pessoal, isso é muito sério, são doenças aí que desenvolvem ao longo de um trabalho, e que as pessoas têm que ficar muito atento. E agora falaremos sobre a doença do trabalho. Ela é semelhante à doença ocupacional, mas com algumas peculiaridades. A doença do trabalho, ela diz respeito às condições e ambientes de trabalho e que traz algum risco. Muitos trabalhadores usam os EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas estão expostos a desenvolverem certas doenças. Por exemplo, aquele que está exposto ao agente físico, que traz aí, por exemplo, trabalha dentro de um ambiente que é muito barulhento, atividades ligadas a muito barulho, pode desenvolver aí a perda auditiva, a surdez. Mesmo usando os EPIs,
pode desenvolver perfeitamente a surdez. Outro agente é o químico, exposto a atividades, produtos químicos, pode desenvolver uma intoxicação, pode inclusive contrair o câncer, exatamente a neoplasia maligna. O outro agente é o agente biológico, aqueles que estão expostos a atividades ligadas com doenças, bactérias, vírus, né? Pode desenvolver aí às vezes uma doença que ao longo de um período de trabalho pode trazer grandes transtornos. Agora eu quero perguntar para você de onde você é, qual é o seu estado? Você já passou por uma situação como essa, de doença ocupacional ou doença do trabalho? Ou passa? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber de onde você é. Você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto? Manda uma mensagem para a minha equipe, porque tudo quando a gente fala de doença é algo muito sério, tá? Tanto a doença ocupacional como a doença do trabalho, elas são ensejadoras de uma indenização por danos morais e materiais. Uma eventual ação trabalhista é passado por uma perícia e tudo mais. Eu quero, inclusive, convidá-los para que você venha me seguir nas redes sociais. Lá eu vou estar postando diariamente conteúdo relacionado ao direito, postando aí posters, reels, inclusive nos stories, sobre o direito das pessoas, e quero te convidar para você seguir. Se inscreve também no canal, não esquece. Ativa o sininho de notificações, dá um like, deixa nos comentários a sua dúvida. Eu quero te conhecer. Para mim foi um prazer enorme passar com vocês esses minutos. Estarei postando outras dicas relacionadas ao direito. Quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada. Até a próxima. Um forte abraço.